Olhando para toda essa riqueza de organismos que vivem aqui na Terra, parece ser até uma missão impossível nós conseguirmos mensurar tamanha diversidade. Mas deixa eu te falar uma coisa, você sabia que de todos os seres vivos atuais que nós conhecemos, e muitos que nós nem sequer sabemos que existem, todos eles correspondem apenas a 1% de toda a vida que já pisou na Terra. Os outros 99% são organismos que já foram extintos. Quer saber por que e como isso aconteceu? Então fica comigo nesse vídeo, porque hoje nós vamos falar sobre os 5 grandes eventos de extinções em massa que aconteceram na nossa história. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Gabriel e se você é novo por aqui, se inscreve no canal porque nós temos vídeos toda semana, beleza? Galera, falou em extinção em massa, muita gente lembra logo de um evento que aconteceu há 66 milhões de anos atrás e que foi responsável por aniquilar todos os dinossauros do planeta Terra. Quer dizer, nem todos. Mas deixa eu te falar uma coisa. Esse não foi o único evento de extinção em massa que aconteceu aqui na Terra. E inclusive esse foi fichinha comparado a outros que a gente vai ver daqui a pouco. Mas antes da gente falar sobre todos esses eventos, vamos claro primeiro entender como as extinções em massa moldaram a vida na Terra e por que elas recebem esse nome. Gente, por mais triste que possa parecer a extinção de uma espécie, isso é algo natural no ciclo da vida. A todo momento, espécies deixam de existir e outras ocupam o lugar dessas anteriores para assim evoluir e também formar novas espécies. Inclusive, se os dinossauros não tivessem sido extintos, dificilmente nós estaríamos aqui. Porque vê só, os dinossauros foram extintos há 66 milhões de anos atrás. Mas os nossos ancestrais mamíferos já existiam há mais de 200 milhões de anos. Porém, eles só começaram a se diversificar quando os dinossauros desapareceram. Ou seja, eles conviviam com os dinossauros, mas eles eram animais de pequeno porte e de hábitos noturnos, justamente porque eles não conseguiam competir com essas espécies dominantes. A respeito dos eventos de extinções em massa, eles recebem esse nome quando pelo menos 75% de todas as espécies são extintas. E se a gente olhar para o gráfico das extinções, nós podemos ver claramente 5 grandes eventos onde a quantidade de animais extintos foi igual ou superior a 75%. E é sobre cada um desses eventos que nós vamos falar agora. Extinção Ordoviciano-Siluriana. Eu acho que você não lembra porque você não era nascido, mas essa extinção varreu pelo menos 85% de toda a vida na Terra. Imagina só, 85% de todas as espécies da Terra serem mortas. Isso aconteceu há cerca de 440 milhões de anos atrás e esse é considerado o primeiro evento de extinção em massa da nossa história. Nesse momento, os primeiros animais eles estavam, claro, nos oceanos e eles ainda não tinham se aventurado na Terra. Dentre as criaturas que viviam nesse tempo, nós tínhamos, por exemplo, os corais, os famosos trilobitas e também muitos outros animais moles com conchas, como por exemplo, os braquiópodes. Todos estavam lá vivendo sua vida tranquila, feliz, até que mudanças climáticas começaram a alterar a temperatura dos mares. Houve então um período de glaciação e isso reteve grande parte da água dos mares, destruindo assim muitos habitats desses animais. E mesmo depois de muitas espécies conseguirem se adaptar a essas novas condições, veio então o segundo golpe, o aquecimento global, e assim muitas espécies não conseguiram sobreviver a esse aumento de temperatura e assim morreram. Devoniano tardio. O segundo evento de extinção em massa aconteceu há cerca de 365 milhões de anos atrás e foi nele que uma criatura extraordinária se despediu da gente. Eu estou falando de um peixe blindado, o Dunkleosteus. Ele era um placodermo e era um predador temível e ao mesmo tempo fabuloso. Dentre as características desse animal se destacava principalmente a sua armadura de placas ósseas que cobria toda a sua cabeça e o seu tórax, tornando ele uma espécie de criatura blindada. Imagina só um bicho desse vivendo hoje em dia, como é que seria? É claro que não foi só essa espécie que desapareceu. Muitas outras espécies pré-históricas sumiram da Terra. E tudo isso por culpa de quem? Das plantas. Alguns estudos sugerem que à medida que as plantas se desenvolveram e criaram raízes, elas liberaram nutrientes do solo que logo foram derramados para os oceanos. Com essa grande quantidade de nutrientes nos oceanos, as algas começaram a se espalhar loucamente por grandes extensões, consumindo grande parte do oxigênio que estava nas águas e assim sufocando muitas espécies de animais que viviam ali. Essa é uma teoria que ainda é muito debatida. Alguns outros estudos sugerem que a diminuição do oxigênio nas águas se deu pela atividade vulcânica e não pela ação das plantas. Mas seja qual for o motivo, uma coisa é fato. Pelo menos 75% de todas as espécies que viviam naquele tempo
morreram. E aí, tá gostando do conteúdo? Então não se esquece de deixar o like, porque dependendo do feedback eu vou saber que esse conteúdo é importante para você e eu vou trazer mais temáticas relacionadas a isso. Extinção Permiano-Triássica. Você agora acabou de chegar no evento de extinção em massa mais mortal que aconteceu na Terra. Simplesmente 96% de toda a vida foi completamente aniquilada há cerca de 252 milhões de anos atrás. Ou seja, todos os organismos que existem hoje fazem parte daqueles que conseguiram resistir a esse evento de extinção. E o que causou todo esse desastre? Muito simples, um grande período de vulcanismo generalizado em toda a Sibéria. Essa grande atividade vulcânica liberou grandes quantidades de dióxido de carbono na atmosfera, causando o efeito estufa e assim aquecendo o planeta. Com isso, a temperatura subiu, os níveis dos mares subiram e essa grande quantidade de dióxido de carbono se dissolveu nos mares e envenenou muitas espécies de animais que viviam ali. Com toda essa destruição, muitos animais marinhos e terrestres foram extintos. Dentre eles, por exemplo, os sinapsídeos topo de cadeia, como os Dimetrodon. Com eles fora de jogo, isso foi a porta de entrada para outros animais como os arcossauros prosperarem. Extinção Triássico-Jurássico. É comum algumas pessoas acharem que esse quarto evento de extinção foi o que eliminou os dinossauros, mas na verdade eles foram mortos no quinto evento que a gente vai falar daqui a pouco. Depois da grande morte, a vida demorou muito para conseguir se recuperar, mas mesmo assim, várias espécies de corais conseguiram se reconstruir, vegetações prosperaram e vários animais como os arcossauros, por exemplo, conseguiram prosperar. Mas como ninguém tem um minuto de paz nessa terra, logo novas atividades vulcânicas começaram a acontecer. Assim como na extinção do Permiano-Triássico, enormes quantidades de dióxido de carbono começaram a ser liberadas novamente. E isso promoveu alterações climáticas, acidificação dos oceanos e em 201,4 milhões de anos, pelo menos 80% de todos os animais que viviam aqui foram eliminados. Dentre as espécies afetadas nós poderíamos citar, por exemplo, os pterossauros, os crocodilos pré-históricos, mas apesar do desastre, isso foi a porta de entrada para o sucesso de um grupo que viria depois, os dinossauros. Extinção Cretáceo-Paleógena. Enfim, chegamos no evento de extinção mais famoso de todos, a extinção do Cretáceo. Ou, se você preferir chamar, o dia em que todos os dinossauros não avianos foram eliminados da Terra. Esse evento aconteceu há cerca de 66 milhões de anos atrás e foi responsável por varrer pelo menos 75% de toda a vida na Terra. E nesse evento, o reinado dos dinossauros chegou ao fim. Espécies como Tiranossauro Rex, Velociraptor, Triceratops, Saurópodes e muitas outras espécies icônicas deram adeus a esse planeta. Mas em meio a toda essa tragédia, teve ainda assim um grupo de dinossauros que conseguiu sobreviver e conseguiu dar origem aos dinossauros que existem hoje, as aves modernas. O motivo da extinção eu tenho certeza que todo mundo sabe. O impacto de um asteroide gigantesco que atingiu a península de Yucatán no México, acabando com o reinado de mais de 180 milhões de anos dos dinossauros. Porém, existe muito debate se o asteroide foi de fato quem causou a extinção dos dinossauros ou se ele foi apenas o golpe de misericórdia para uma extinção que já estava em curso. Porque antes do impacto, inúmeras atividades vulcânicas já estavam acontecendo. E aí o reinado dos dinossauros já estavam com os dias contados. E mais uma vez, mesmo depois de toda essa destruição, as espécies que sobreviveram conseguiram se reerguer, ocuparam esses nichos vazios e assim se diversificaram. Grupos como os dos mamíferos conseguiram prosperar, se diversificar e formar todas essas variedades que nós conhecemos hoje. A partir de todos esses relatos, eu acho que foi possível a gente ver que as extinções são algo natural na história da vida. A dominância de certas espécies é um manto que é passado periodicamente para outros grupos. Se os dinossauros não fossem extintos, dificilmente nós estaríamos aqui. Mas ao mesmo tempo eu me pergunto se nós estarmos aqui não foi um golpe de sorte. Porque se os nossos ancestrais tivessem sido extintos no passado, possivelmente a história da vida seria outra. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like aqui para eu saber que esse conteúdo foi interessante para você. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, dá essa força aí. A gente se encontra então nos próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.